Olá pessoal do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog e do site Contos do Mundo Real. E no vídeo de hoje trago um assunto bastante polêmico, cercado de teorias da conspiração em qualquer setor que se conheça. Com um diâmetro de mais de 3.476 km e uma distância média da Terra de 384.403 km, a Lua é o nosso satélite natural e está se distanciando da Terra a cada ano cerca de 1,4 km de distância. O fato da Lua se distanciar a cada ano da Terra não significa que seja o foco principal do nosso vídeo, e sim a famosa corrida espacial do homem para chegar à Lua. Até hoje nos perguntamos o fato de toda essa tecnologia super avançada que temos hoje, comparado com a época de 1970, qual seria o motivo do homem não ter mais voltado à Lua? Essas curiosidades, entre outras coisas legais, você verá aqui nesse vídeo. Mas antes, não esqueça aí de deixar o like no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E ajude-nos com a nossa missão de propagar o conhecimento científico pelo mundo. Tratando-se de fatos científicos, essas perguntas estão frequentemente em nossas cabeças. Mas qual seria o real motivo de o homem não voltar mais à Lua? O que muitas pessoas não sabem é que 12 homens já pisaram em solo lunar. E não apenas Neil Armstrong, que foi o primeiro homem a chegar lá. Após a missão Apollo 11, outras 5 missões conseguiram chegar ao solo da Lua. Comum em cada missão da Apollo, 3 astronautas irem no módulo lunar. O que acontecia quando eles chegavam à Lua era que somente 2 poderiam pisar lá no solo, enquanto um ficava dentro do módulo caso alguma coisa desse de errado. Se isso acontecesse, o astronauta que estava no módulo lunar saía imediatamente. E os 2 que ficavam estavam entregues à própria sorte. Contudo, um dos motivos pelo qual o homem não voltou mais à Lua nas décadas posteriores se dá pela quantidade de vezes que foram em um espaço de tempo muito curto. Desde a primeira missão a pousar na Lua, Apollo 11, até a missão Apollo 17, se passaram 3 anos somente. Ou seja, nesse pequeno espaço de tempo em que 12 pessoas pisaram em solo lunar, os telespectadores já estavam saturados de assistir tais missões. Nestes 3 anos da missão Apollo, apenas a missão Apollo 13 em 1970 não pousou na Lua por problema no módulo de comando, fazendo com que os astronautas voltassem à Terra quando já se preparavam para pousar no solo da Lua. Mesmo com a tecnologia muito avançada para aquela época, ainda assim eram precárias. Outro motivo do qual o homem não pôde voltar à Lua está relacionado à falta do que fazer em solo lunar, pois todas as experiências foram feitas. A ida do homem à Lua não foi apenas por diversão. Haviam estudos científicos a se fazer por lá, e um deles foi a teoria de Galileu. O astronauta David Scott, comandante da missão Apollo 15 de 1971, fez o experimento com uma pena e um martelo, assim como previu Galileu.
Para vocês entenderem, Galileu, há muitos anos atrás, que é um gênio, é claro, previu que dois corpos a uma altura, ambos tocavam o solo lunar ao mesmo tempo, sendo que esses dois corpos, no caso um martelo e uma pena, têm uma ampla diferença de peso. A teoria de Galileu consistia em que dois corpos com massa diferente cairiam ao mesmo tempo no solo sem a interferência da atmosfera. Em 20 de julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin passaram 2 horas em solo lunar. Depois de uma viagem de 4 dias, os norte-americanos foram os primeiros humanos a pisarem naquela superfície. De acordo com o próprio Armstrong, este momento seria um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Apesar de ter sido registrada, a missão espacial é bastante controversa. São duas as hipóteses. Na primeira, depois de coletar material e passear pelo satélite natural, os astronautas entraram na Apollo 11 e retornaram em segurança e, é claro, viraram heróis na Terra. Já na segunda, em vez da Lua, os astronautas estariam em Hollywood, fazendo parte de uma grande encenação. E mais, as luzes do estúdio acenderiam logo após o fim da transmissão do pouso pela TV, enquanto políticos e membros da NASA aplaudem a atuação dos exploradores. Afinal, eles acabavam de enganar uma plateia inteira, implantando a mentira mais secreta e bem feita de todos os tempos. E antes de começar a conspirar, vale relembrar: a atmosfera da Lua não é como a nossa. Lá existe apenas o vácuo. Além disso, a gravidade é 6 vezes menor do que na Terra, alterando nosso peso e a caminhada em solo lunar. Isso tudo em teoria, claro. Como nós não conhecemos a superfície lunar com precisão, é só especularmos, com base na ciência. Como é o vácuo? É difícil afirmar que na Lua é assim, ou que a foto não deveria ser desse jeito. De qualquer forma, vamos às principais discussões que envolvem registros em todas as fotos e vídeos dos astronautas. Uma das grandes furadas da agência espacial seria com relação à bandeira dos Estados Unidos fincada em solo lunar pelos membros da Apollo 11. Na imagem de divulgação, ela aparece tremulando levemente, o que seria uma gafe grotesca, já que não deveria haver vento no vácuo. Outra discussão envolve mais uma foto clássica, a pegada de Buzz Aldrin, perfeitamente registrada em solo lunar. Quem acha que a viagem não aconteceu diz que é outro erro clássico. O vácuo e a ausência da umidade deixariam a marca da pisada com uma aparência frágil, como em uma areia fofa. A última missão tripulada com direito a pouso lunar foi a Apollo 17, realizada em dezembro de 1972. Depois disso, mesmo com os avanços tecnológicos na área, nada aconteceu. Nenhuma viagem ou iniciativa. Apenas uma promessa que nunca saiu do papel, feita pelo ex-presidente George W. Bush. E o motivo qual seria? Antes, vale lembrar que o motivo das viagens não eram buscar vida alienígena ou expandir territórios. O ano de 1969 era o auge da Guerra Fria, a disputa hegemônica entre Estados Unidos e a falida União Soviética, e isso incluía a corrida espacial. Quem chegasse à Lua antes, por exemplo, ganharia muitos pontos em relação ao concorrente. A União Soviética colocou o primeiro homem no espaço, o russo Yuri Gagarin, mas foi Armstrong e seu time que colocaram um ponto final nessa corrida. O fato é que essa discussão ainda vai longe,
já que não há provas definitivas e únicas sobre a jornada do homem ao satélite natural. Alguns argumentos são favoráveis à agência espacial, enquanto outros embasam uma possível teoria conspiratória. O que nos resta é especular, analisar as evidências e escolher de qual lado ficar. Afinal, o homem foi ou não à Lua? E a segunda teoria conspiratória é a possibilidade de haver bases alienígenas no lado escuro da Lua. A impossibilidade de enxergar o lado oculto da Lua é para muitas pessoas um mistério e tanto. Mas por que nós não podemos vê-lo? A teoria é sobre a existência de bases extraterrestres nessa parte distante da Lua, um lugar onde seres humanos são controlados por seres de outros mundos. E esse é o motivo pelo qual o homem não retornou mais à Lua naquela época, e mesmo agora foi impedido pelos alienígenas de adentrar o espaço aéreo lunar, ou até mesmo de pisar no solo. Na minha humilde e sincera opinião, todas as teorias da conspiração, incluindo a da não ida ao homem à Lua, são inválidas, pois foram gastos bilhões de dólares por todos os governos mundiais, e não só os Estados Unidos que enviam sondas ao espaço. Desde aquela época, tanto a União Soviética quanto o Japão e agora a China e Índia também enviam sondas praticamente todos os anos. E se alguma dessas bases ou contatos com o governo fossem realmente verdades, existe outra quantidade de astrônomos não profissionais que estão aí com telescópios e lunetas a todo instante vigiando a nossa Lua.